Our happy day, aleluias, glórias a Jesus, o Criador do Universo, a Jesus, o Salvador das nossas vidas, e a Jesus que é o Senhor Espírito Santo da verdade, ao qual nos dá a condição, de estarmos aqui mais um dia de vida para adorar e engrandecer o nome de Jesus, o Rei da Glória. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amado irmão, minha amada irmã, ser humano, tá? Não tem essa história de que, eu sou da placa tal, eu congrego em tal lugar, congrego em outro, se você não faz o que a minha placa diz, você não é meu irmão. Não, comigo não tem isso não. Todos nós somos seres humanos, e se somos seres humanos, somos irmãos um dos outros. É claro que cada um tem a sua opinião, cada um tem que buscar, aquilo que é, melhor para você. Cada um tem que crescer, na graça e no conhecimento, que são obrigações para que você viva uma vida feliz neste mundo a qual você nasceu, e é um mundo de mentira, um mundo ao qual a gente vê claramente que as mentiras, estão prevalecendo, mas existe o verdadeiro Salvador da humanidade, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual Ele quer ver você buscar, quer ver você crer, acreditar. Na verdade, a gente vence pela fé, crendo na cruz do Calvário. Mas eu acredito, irmão, eu acredito na cruz. Mas aí, meu irmão e minha irmã, como você acredita e está no mundo de mentira, você também acredita no santo tal, acredita na santa tal, acredita no apóstolo tal, acredita no pastor tal, acredita no padre tal. Aí a sua fé está errada. Não é isso que o Criador, Ele quer que você creia. Ele quer que você creia única e exclusivamente no Filho dele, nele. Na verdade, Jesus é o Criador, mas quando ele se manifestou como Filho, o Criador se manifestou como Filho, o nome do Filho é Jesus. E Jesus venceu tudo por nós na cruz, na cruz do Calvário. E hoje a pessoa de Jesus está no Senhor Espírito Santo da verdade, que é a qual nos guia, tá certo? Então hoje nós vamos viajar mais um pouco nas Escrituras e mostrar aí o que ainda precisa ser vencido no ser humano. A morte já foi vencida por Jesus, e agora o próprio ser humano precisa de vencer algo na vida dele para ele ser completamente feliz, para louvor e glórias do nome de Jesus, o Criador, de Jesus, o Salvador, e de Jesus, o Espírito Santo da verdade. Um em três. Jesus é único, que é o Criador, que é o Salvador e que é o Espírito Santo da verdade. Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, onde nos relata assim: foi lançado fora o grande dragão, a serpente antiga,
que se chama Diabo e Satanás, o qual engana o mundo inteiro, foi atirado para a terra, e os seus anjos foram expulsos com ele. Aqui é relatado, né, no livro de Apocalipse, que houve, né, começa por aí, uma grande mentira isso, né, que houve peleja no céu, tá? Que é mentira isso, houve peleja no céu. Não pode haver peleja no céu do Criador, não, né? No céu do Criador não pode, porque o Criador do universo é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas. Nenhum anjo poderia ter arrumado rebelião lá sem que ele soubesse, né? E não existe concorrente nenhum para o nosso Criador. Então isso aqui foi uma bela montagem dos gregos, né? Gregos romanos, junto com os judeus que montaram o Novo Testamento, e montaram dessa forma para criar medo, para dar medo aos seres humanos. Tá, mas vamos lá. A antiga, né? O dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo e Satanás. Satanás e Diabo é a mesma figura, né? É o mesmo adjetivo. E então, esses personagens foram criados para criar medo, foram criados em cima do mal do homem. O homem tem um mal mesmo, né? O homem, ele tem um mal, e o mal do homem é a carne do homem. Então, eles criaram esse nome e essa história fantasiosa para que a gente fique brigando com algo que está fora do homem. Mas o mal não está fora do homem, o mal está dentro do homem. Jesus relata isso lá em Marcos capítulo 7, do versículo 20 a 23, você vai ver lá que o contamina o homem é o que sai de dentro dele. Que dentro do coração dele está todos os desejos malignos que a gente vê acontecendo na humanidade nos dias de hoje. Tá certo? Então, entenda isso, né? Antes de você me julgar, entenda isso, busque as escrituras, né? Tanto é que você vai ver, né? Essa ligação da serpente, né? Ó, eles fizeram a ligação da serpente, ó. O dragão, a serpente antiga, que se chama Diabo, Satanás, o qual engana o mundo inteiro. Essa serpente, ela só aparece uma vez no Antigo Testamento, para você ver que esse nome, Diabo e Satanás, eles foram acrescentados, é um adjetivo, né? Diabo significa acusador, né? E Satanás significa, né, opositor, que se opõe, né? E Satanás o que acusa. E essa serpente, ela só aparece lá no Jardim do Éden, no Antigo Testamento, lá, né? Lá em Gênesis. E depois do Antigo Testamento inteirinho, você não vê esse nome Diabo e Satanás, para você ver que é uma montagem. Aí eles só vieram montar aqui, né? Próximo à tribulação que eles estavam para passar, tá? Você pode ver que é tudo em breve, o João falando tudo em breve. Quando o João fala tudo em breve, era na época deles lá, tudo em breve para eles mesmo, que aconteceu, né? Eles sofreram aquela grande tribulação, né? Quando o general Tito entrou lá em Jerusalém, derrubou o templo, fez aquela matança toda. Então, aí os romanos, né, estavam perdendo a credibilidade, estavam perdendo seus impérios. Aí resolveram montar essa obra artística, essa obra imaginária, para enganar os seres humanos, colocar medo, né? Porque você vê, a serpente aparece lá, né, no Jardim do Éden, né? Depois Paulo fala dela, o apóstolo Paulo fala dela, né? Que a serpente vai enganar vocês, mas a serpente que engana, né? É a malícia do homem, a malícia da carne, a vaidade do homem, a vontade do homem
né, a ganância do homem de querer ser melhor que o próximo. Então, esses personagens aqui, e João aqui, ele estava mandando um recado, João estava mandando um recado, tá, para os irmãos em Cristo, porque ele estava na grande tribulação, inclusive ele estava preso na ilha de Patmos, né, ele tinha sido lançado lá na ilha, né, condenado por Nero, e quem era o governante principal lá de Israel nessa época era Herodes, e tinha os anjos de Herodes, que era Pilatos e os outros. Então isso aqui nada mais é que uma alusão às autoridades políticas da época lá. Tá certo? Certo, meu queridão? Tá certo, minha queridona? Então agora nós vamos, né, entrar dentro do contexto que eu quero relatar para os irmãos, para que os irmãos abram mais a mente, né, peça discernimento ao Senhor, para que os irmãos não fiquem com medo de algo que não existe. Os irmãos têm que vigiar-se a si mesmo, né? Por isso que Jesus fala, vigiai, olha só o que Jesus fala, vigiai, fala primeiro, vigiai e orai, porque o espírito é forte, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e a carne é que tem suas malícias, tem as suas astúcias, tem as suas emoções, que derruba o ser humano, e derrubando o ser humano, derruba o espírito, que é de Deus e está dentro do ser humano. Na verdade, o ser humano, ele foi criado, né, ele vem em carne, tem o Espírito de Deus agora, depois de Jesus, né, para vencer essa carne. Tá certo, meu queridão e minha queridona? E agora nós vamos, né, para o livro de Hebreus. Nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 12, aonde também fala, Hebreus 2 primeiro, Hebreus 2, aonde fala, né, que esse inimigo mortal do homem, ele está morto. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Que nos diz assim, nos diz que Jesus, ele vindo em carne, né, ele está aqui, ó, ele participando de carne e sangue como os filhos de Deus que somos nós, ele derrotou, né, o diabo e a morte, mas o diabo é o pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 14, nos diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse, ele destruiu, aniquilou, deve estar na sua Bíblia, aniquilou, né? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ele destruiu. Então vamos lá, o diabo, a antiga serpente, que é Satanás, foi destruído por Jesus, né? Jesus se fez carne, se fez filho, se fez homem para destruir o pecado, tá? E é relatado que Jesus dele destruiu foi o pecado. Não tem mais pecado, meu irmão. Quando você olha para a cruz de Cristo e procura fazer tudo que é correto, que é reto, que é sincero, adorando ao Criador, o poder do Evangelho faz com que você não peque. O poder do Evangelho, não o poder da carne. E agora, né, você viu aqui, agora nós vamos, né, para Hebreus 12, capítulo 12, versículo 4 e 6, para você ver que a nossa luta é contra o pecado, ó. Hebreus 12. Ó, que é um capítulo lindo esse livro de Hebreus aqui. O livro todo de Hebreus. Capítulo 12, do versículo 4 a 6, nos diz assim: ora,
na vossa luta, na nossa luta, não é na vossa, era o apóstolo Paulo ministrando para nós. A vossa luta contra o pecado ainda não tendes revestido até o sangue, não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezei a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Ele corrige, ele nos corrige para que a gente ande conforme a vontade dele. É por isso que você passa a luta nesse corpo de carne. E se você obedece ao evangelho da cruz, não é esse evangelho que tem por aí não, misturado, né? O evangelho que tem por aí é misturado lei com a graça, aí faz você passar mais mal ainda, comida estragada, né? Então é o evangelho da graça, que é a cruz de Cristo. Quando você olha para o evangelho da graça, que é a cruz de Cristo, não é essa graça também, não tem um monte de igreja que tem o nome de graça aí, mas eles usam lei para arrancar o seu couro. Então você peça sabedoria ao Senhor, peça discernimento que Ele te dá. E agora nós vamos para o mesmo livro de Hebreus, capítulo 10, para nós lermos aqui e você entender que maravilha que Ele fez para nós, ó. Hebreus 10, nós estamos no 12, vamos voltar para o 10, ó. Eu vou ler ele inteirinho, que é para você entender, para honras e glórias de Jesus, o Criador do universo. Nos diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não há imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Ou seja, não havia necessidade de estar todo todo dia, toda semana fazendo voto, né? Não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, ó, Jesus entrando no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocausto e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisa que se oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove a primeira aliança, remove, o Velho Testamento, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nesta vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Jesus acabou com o pecado do mundo. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrato dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados, que é eu e você e sua família.
E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as inscrevereis, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados. Ele não lembra mais dos nossos pecados, meu irmão, e das suas iniquidades para sempre. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Jesus levou ou não levou os nossos pecados para a cruz e cravou lá? Ele levou, meu irmão. E minha irmã, é claro que nós somos pecadores. Então, se andamos fazendo a vontade dessa carne, somos corrigidos. Passamos por disciplina de Abba Pai, do papai, passamos. Então é melhor obedecer e viver o poder do Evangelho, que é viver crendo na cruz de Cristo, que Ele levou sobre si todas as nossas dores e as nossas mazelas, levou toda a maldade do pecado. Então a luta é contra o pecado, não é contra o diabo, né? O diabo que eu falei para você, que é um acréscimo. E agora nós vamos lá para o livro de Eclesiastes, tá? Para você entender o que é que ainda está de pé em cima da humanidade. Aqui, ó, vou começar pelo capítulo 1, o Eclesiastes, né? O Salomão falando, né? Olha, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Por isso que você vê, né, as mulheres hoje encurtando as roupas, né, essas roupas sensuais, porque é tudo vaidade. Claro que, né, você não pode criticar tudo também, né, eu estou falando de vaidade, de sensualidade, de ofensa moral, né? Instigar o próximo, né? Ou seja, defraudar o próximo, porque elas usam essas roupas curtas e elas defraudam, né, os homens, porque os homens ficam oriçados e cobiçados, elas estão defraudando, que é isso que está de pé em cima da humanidade, ainda a vaidade. E agora vamos lá, Eclesiastes 8, né? Veja, do versículo 6 a 9 nos diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare, né? Porque tem um pesar sobre a vida humana, né? A vida não é fácil. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder para o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Não adianta ser mal, né? Ser mal só vai pagar com maldade, né? O que você plantar, você colhe. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tudo que se faz debaixo do sol, que faz na terra, né? Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Ou seja, é o homem que domina o homem, não é o diabo. É o homem que domina o outro homem para arruiná-lo. Mas hoje nós vivemos na graça de Jesus, graças a Deus. Jesus tem levantado várias pessoas boas que não tem arruinado os outros homens. É claro que a maioria, né, principalmente autoridades políticas, que são, né, como o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás,
né? Como Nero, né? Que tenta arruinar, mas não consegue arruinar, porque Cristo é o Salvador da humanidade e nos salvou. Agora falta simplesmente derrubar, né? E isso é com nós mesmos, derrubar a vaidade, né? Ensinar nossas filhas, nossos filhos, nossas mulheres, nossos filhos, nossos homens, a andarem decentemente, né? Sem vaidade, porque contra essas coisas é que vem a ira do Criador do universo, e é Ele mesmo o vingador contra isso, né? Contra a prostituição, contra a lascívia, contra a idolatria, contra a feitiçaria. O Criador do universo é o vingador. Então tá aí, essa vaidade carnal, ela é a esposa, né, de Satanás e do diabo. Eu vou colocar entre aspas, né, porque na cruz Cristo venceu por nós, venceu tudo, e do nosso pecado Ele não se lembra mais, e das nossas iniquidades para sempre Ele não se lembra. Agora, então, ande como Cristo andou, ande olhando, crendo na cruz, tá? É na cruz de Jesus, na cruz que Ele entregou lá, Ele acabou com o que nós devíamos, não devemos mais nada. Para terminar, né, eu vou ler Romanos 8, para que você entenda isso, para que você entenda e não blasfeme, né, contra a cruz de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Aqueles esqueceram de colocar o diabo, né? É o pecado e da morte. Esqueceram de acrescentar, né, o adjetivo diabo. Mas, então, é a nossa carne que é a nossa inimiga. Mas a lei do Espírito de Cristo, que é da vida, nos livrou, né? Aniquilou lá a lei do pecado e da morte. Tá bom, meu queridão e minha queridona? Agora, ande sem vaidade, ande aí com uma postura de servo e de serva do Senhor, com postura de alguém que é íntegro, responsável, de pai, mãe de família. Você, jovem, que vai ser um pai de família, ande com postura, como seu pai anda, o seu pai, né, o pai de família, como seu pai Jesus. Você, jovem mulher, ande com postura de uma mulher responsável, mãe de família, ande decente, né? Se tiver que mostrar alguma coisa, mostre para o seu esposo. Não casou ainda, mas guarde para mostrar quando casar, tá bom? Meu queridão e minha queridona, abençoados do Jesus Criador, do Jesus Salvador e do Jesus Senhor Espírito Santo da verdade. Fiquem na paz dele, que sempre esteve, sempre estará com você e com a sua família, para sempre, sempre, sempre.